Hebreus 6, a partir do versículo 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. O juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse texto fala sobre a âncora da alma. As tempestades da vida, nós precisamos estar ancorados. Porque senão ficamos à deriva. Enquanto as ondas açoitam a nossa pequena embarcação. Esse texto é um convite a ancorar a alma na esperança, na fé em Cristo Jesus. Ele que é o nosso precursor. Ele que é o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse texto fala sobre o momento em que Deus diz a Abraão: eu te abençoarei. Eu te multiplicarei. Ele diz: sai da tua tenda, Abraão, e olhe para as estrelas do céu. Agora conte quantas estrelas tem no céu. Assim será a sua descendência, incontável. Muitos momentos nós estamos como Abraão, dentro da tenda. E dentro da tenda, tudo que conseguia ver Abraão era sua esposa, já avançada em idade. Era o seu corpo, com muitas limitações, pois ele também já era um homem muito velho. Dentro da tenda, muitas vezes nós só conseguimos enxergar o problema, não a solução. Muitas vezes dentro da tenda existe dúvida em nossos corações. Existe a incredulidade. Mas quando nós saímos da tenda e ancoramos a nossa esperança em Deus, então nós temos a certeza que tudo é possível para aquele que crê. Os planos mais ousados que você já ousou sonhar, que você já desejou em seu coração, podem se realizar se, porventura, essa é uma promessa de Deus para a sua vida. A promessa de Deus para Abraão é que ele teria um filho. E esse filho iria gerar uma grande nação. Mas como acreditar nessa promessa enquanto os anos estão se passando? E muitas vezes nós estamos como ele, desolados, amedrontados, e muitas vezes até nos precipitamos como ele se precipitou com Agar, deitando-se com ela, e ela gerou Ismael. Muitas vezes tentamos dar o nosso jeitinho e ajudar Deus a trabalhar. Mas Deus não precisa da nossa ajuda, a nossa ajuda só o atrapalha. Nós precisamos confiar que Ele é a nossa âncora. E o que é a âncora de um navio? Todas as vezes que um barco ele precisa se manter firme em uma posição,
Ele lança a âncora que está na proa até o fundo do rio ou do mar, onde ele está. E não importa onde essa âncora vai cair, pode ser na areia ou entre pedras, essa âncora vai impedir que o barco se mova de um lado para o outro. Haverá uma delimitação na área em que o barco está. E as ondas não poderão levá-lo, pois ele está ancorado. Então a dúvida não toma conta do seu coração quando você está ancorado em Jesus Cristo. Não existe espaço para dúvida. O texto diz que Deus não tinha a quem se reportar superior a ele. Não havia ninguém acima dele. Por isso que ele jurou por si mesmo. Assim como os homens, quando vão fazer um juramento, ele jura diante de alguém que está acima dele. Mas Deus não tinha ninguém acima dele. Você sabe uma coisa que Deus nunca viu? Um Deus maior do que ele. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que não dorme. Que nas caladas da noite está agindo em teu favor. Tem pessoas que Deus está tirando o sono para te dar vitória. Tem pessoas que Deus está movendo, quebrantando o coração para agir em teu favor. Assim foi com Abraão. Abraão creu e isso lhe foi imputado com promessa. Mesmo já avançado em idade, mesmo fora do ciclo, Sara gerou. Isaac nasceu para a glória do Senhor. Quando Deus ele faz uma promessa, ele não cumpre porque nós merecemos. Ele cumpre porque mesmo que nós venhamos ser infiéis com ele, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Não há nada que você faça que possa anular as promessas de Deus em sua vida. Ah, mas eu fiz algumas coisas que eu sei que desagradou a Deus e agora eu acredito que ele não vai mais cumprir as promessas que ele me fez. Não, irmão, não há nada que você faça para impedir o agir de Deus, porque agindo Deus, quem impedirá? Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode mentir. E ele vela para cumprir com a sua palavra. Então eu convido você nesta noite a entender que a âncora da sua alma precisa estar em Jesus Cristo. A sua fé precisa tê-lo como alicerce para você fundamentar a sua vida. Você lembra da casa que foi construída sobre a areia? É uma questão de tempo. O vento, a torrente de águas virá sobre a nossa vida. Mas aquele que está ancorado, aquele que tem a sua casa firme na rocha, é como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O que você está fazendo aqui hoje? Você está se revestindo com a armadura do Senhor. Você está saindo daqui com o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do diabo, as setas que vêm para trazer dúvida ao seu coração. Você está saindo com o capacete da salvação, com a espada, com a coraça. Existe um revestimento do alto sobre a sua vida para que no dia mau você venha resistir e continuar de pé. Aquele que começou a boa obra em nossa vida, ele é fiel para concluí-la. Muitas vezes nós pensamos, Senhor, e como é que vai ser? Quando vai ser? Eu não estou vendo nada acontecendo ao meu redor. Eu não estou vendo o teu agir. Mas eu quero que você entenda que muitas vezes Deus está agindo e você não está percebendo. Muitas vezes não está acontecendo as coisas da maneira que você esperava, e isso é muito frustrante. Uma das maiores frustrações que abalam a nossa fé é quando você não vê as coisas caminhando da maneira que você imaginava que iria caminhar. As coisas não acontecem da maneira que nós desejamos, acontece da maneira que Deus determina. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ele é bom em todo tempo Ele é bom. Ele é fiel
Em todo tempo, Ele continua fiel. E o que nós temos é a convicção que nós estamos confiando em alguém que nunca vai nos decepcionar. O ser humano, ele promete e não cumpre. Ele é falho, suscetível a erro. Durante muito tempo eu me frustrei com as pessoas, porque eu acreditava muito nas palavras. Mas hoje eu não dou crédito à palavra que vem ao meu encontro. Eu vou fazer isso por você. Amém, que Deus te abençoe. Na maioria das vezes, quem diz que vai fazer, nunca faz. Agora, Deus, Ele vai fazer com você. Porque a Bíblia diz que pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, mas Deus não se esquece dos seus. Uma mãe pode abandonar, pode desprezar. Algumas mães já dormiram sobre o seu filho e mataram. Mas Deus não. Aleluia. Deposita a sua esperança em Deus. Não deposita a sua esperança no seu vizinho, no seu amigo, na sua família. Não. Deus pode estar usando alguém como um instrumento para te abençoar, mas a tua bênção não vem desta pessoa, a tua bênção vem de Deus. Ela é só o canal. E se porventura essa pessoa disser, eu não quero mais ser o canal, ela deixa de ser abençoada, pois a palavra diz, eu abençoarei os que te abençoarem, como Deus disse a Abraão, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Tem pessoas que só estão sendo abençoadas porque estão abençoando você. Aí diz, tudo está dando certo, mas por quê? Você tem a arca. Irmão, enquanto Obed-Edom tinha a arca na sua casa, tudo estava certo para ele. Aí Davi ficou sabendo que a arca estava na casa de Obed-Edom e Deus tinha abençoado tudo quanto ele tinha. Aí diz, traga para cá, porque eu quero essa bênção também aqui. Irmão, escuta o que eu vou dizer. Quando Deus quer fazer, Deus usa até corvo para alimentar profeta. Primeiro sanduíche, irmão, não foi no McDonald's, não foi Burger King, não. Primeiro sanduíche, missionária Elizabeth, foi os corvos que trouxeram do céu pão e carne. Aleluia. Irmão, Deus cuida dos seus. No tempo de crise, Deus disse a Elias, vá para a casa da viúva, porque ela vai cuidar de você. Glória a Deus. Irmão, Deus está mandando você por lugares impróprios, em situações inviáveis, complexas. E você diz, como é que o Senhor vai cuidar de mim aqui? Ele sabe de todas as coisas. Ele cria onde não existe. Ele abre porta onde não tem nem parede. Mediante a sua palavra, todas as coisas se formam. A Bíblia diz que não tinha nem para a viúva, mas quando o profeta chegou, houve fartura, houve abundância. Então, mediante essa palavra, você não se mova pelo que você vê. Se mova pelo que Deus te mostrou, pelo que Deus se revelou a você. Não acredite no que o homem fala. Acredite no que Deus fala. Quer parar de se frustrar? De alimentar expectativas? Acredite no que Deus fala para você. Sua bênção não depende de ninguém, irmão. Sua bênção depende de Deus. Aleluia. O conforto da sua alma depende de Deus. Muitas pessoas dizem, eu vou me casar para ser feliz. Mas não. Você só é feliz quando você está ancorado em Jesus Cristo, porque Ele é o verdadeiro motivo da sua felicidade. Outros dizem, eu vou trabalhar para ter muito dinheiro, e quando eu tiver muito dinheiro eu vou ser feliz. O dinheiro não é uma âncora confiável, ela é superficial. Agora Jesus não, irmão. Quando você está ancorado em Jesus, existe fé, existe esperança, porque transcende a realidade humana. A nossa esperança, quando depositada em Jesus, sabe que se tudo der errado aqui nessa terra, tem um lugar reservado para mim, para você, lá no céu. Então não tem como cair em desespero, irmão. Então tenha cuidado com as prisões, com as angústias que transpassam a sua alma. Quem sabe você tem chorado muito ultimamente. Porque quem você esperava que lhe ajudasse não lhe ajudou. Por esses dias, alguém chegou para mim e disse, Diego, por que essas pessoas não acreditam? Por que essas pessoas, Diego, poderiam facilitar a nossa caminhada e não facilitam? Você sabe por quê, irmão? Porque o próprio Deus endurece o coração. Tem pessoas, irmão, que poderiam ser a solução para o seu problema. Elas dizem não. Você sabe por quê? Porque a glória tem que ser para Ele.
Tem muitos que se te livrassem, irmão, do sofrimento, eles diriam, eu livrei. Deus não livrou Daniel da cova. O rei, por mais que amasse Daniel, mas o rei não conseguiu livrá-lo da cova. Agora Deus livrou Daniel na cova. Muitas vezes Deus não impede você de ir para a cova. Aí você diz, mas Deus, eu sou teu servo e estou na cova. Mas na cova Deus fecha a boca do leão. Muitas vezes Deus não impede de você ir para a fornalha, mas na fornalha você não é consumido. O quarto homem passeia com você dentro da fornalha, como passeou com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deposite as suas expectativas, a sua confiança em Deus, que você não se frustrará. Não deposite na força do seu braço. Porque é frustrante, irmão. Muitas vezes Deus tem planos diferentes do que você imagina, do que você deseja. E você fica decepcionado e diz, mas Deus, eu confiei tanto que ia dar certo. Chegou um momento da minha vida, irmão, que eu não sei mais o que eu faço. E não sei por que eu faço. E não sei até quando vou fazer. A única coisa que eu sei é que eu confio no meu Deus. Porque Ele é fiel. Eu confio no meu Deus, porque Ele é bom. Eu confio no meu Deus, porque Ele cumpriu a sua promessa com Abraão. Abraão foi pai de uma grande nação. Porque ele saiu da sua terra, do meio da sua parentela, e foi para um lugar que Deus o mostrou. Que ele viveu pela fé. E ele foi aperfeiçoado em Cristo, dando glórias a Deus. Então que você nesta noite diga, a minha âncora está em Cristo, a minha esperança está em Cristo, e a minha âncora está lançada no Santo dos Santos. O terreno também é propício para que eu venha ancorar a minha alma. Ancorando a sua alma, irmão, você precisa fazer um jejum de autopiedade. Você já percebeu como somos vítimas da nossa história? Como nos vitimizamos? Como sentimos dó, pena de nós mesmos? A gente só vive reclamando, né, irmão? Ah, fulaninho fez isso comigo. Olha o que é que estão fazendo. A gente quer chamar a atenção, quer que os holofotes nos contemplem. Nós queremos louvar o nosso ego. Mas entenda, irmão, que Deus tem um plano. Aleluia, glória a Deus. E muitas vezes, nesse plano, a rota é dolorosa. O caminho é espinhoso. Deus tinha um plano para José e deu um sonho a ele de José. Todos os seus irmãos, até o seu pai, vão se dobrar diante de você. E talvez José pensou, vai dar tudo certo. Quando é, Senhor, que eu vou ocupar essa posição? Quando é que eu vou governar a casa do meu pai? Quando você for vendido, José. Aleluia. Quando você for escravizado, José. Quando você for caluniado, acusado injustamente de molestar a esposa de Potifar. José, eu tenho um lugar de honra preparado para você. Mas antes que você seja honrado, você vai ser humilhado. O seu coração vai ser tratado. Para que quando você chegue lá, você não queira inclinar o seu nariz, empinar o seu nariz e pensar que é alguma coisa. O plano de Deus é perfeito, irmão. O que Ele faz hoje, você só vai entender amanhã. Tem coisa que Ele está permitindo na sua vida. E lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer, ainda bem que Deus podou essas arestas lá atrás, porque senão seria um monstro hoje. Ainda bem que Deus trabalhou no meu caráter, porque senão eu seria uma pessoa insuportável. Eu quero que você entenda, irmão, que a sua embarcação está sendo açoitada, mas você não está à deriva. Você tem uma âncora. O vento está soprando, o barco está balançando, mas ele não vai para longe não, porque você está ancorado. Glória a Deus. Mas o barco está balançando. Você já viu um barco ancorado? Eu gosto de ficar ali na praia, irmão, olhando aqueles barcos que estão ancorados. E eles balançam, viu, irmão? Balançam para lá e para cá, se movem, mas é em uma área delimitada. Porque existe uma âncora.
Sabe, o dono do barco, ele coloca a âncora e vai para casa dormir. E deixa o barco lá no mar. Ai, irmão. Pode dormir tranquilo. Quando você acordar, irmão, você vai ter surpresa. Pode dormir tranquilo, porque o teu barco não vai naufragar. As ondas não vão levar a tua embarcação. Se um pescador confia de deixar o seu barco, quem sabe o seu maior investimento, que um barco é caro, por causa de uma âncora. Você já viu o tamanho da âncora? Mas é pequeno, o barco é grande. Quando eu olho para aqueles catamarãs ali na orla de João Pessoa, enorme, aí eles pegam uma âncora bem pequenininha, jogam dentro do mar e o barco fica lá parado. Eu acho incrível, irmão. Eu acho incrível. Agora imagine Deus, irmão. Será que Deus não é uma âncora segura? Ele diz, eu juro por mim mesmo. Eu não posso mentir. Deus é seguro, irmão. O texto diz, olha só, confia em mim porque eu não minto. As pessoas falam para você e dizem, olha, confia em mim que eu sou uma pessoa de palavra. Aí, pensa que não. É assim ou não? Nem você, irmão, muitas vezes mantém a sua palavra, agora imagina os outros. Agora me diga, qual foi a vez que Deus lhe deu uma palavra e ele não cumpriu? Ele não é filho do homem para mentir, nem para se arrepender. Quando ele promete, ele cumpre. Então eu gostaria de convidá-los a orar e apresentar a Deus uma promessa. Agora, irmão, sabe, aquela promessa impossível, agora é aquela improvável, é aquela gigantesca, irmão, é aquela que faz você acordar todos os dias e dizer, Senhor, se isso acontecer na minha vida, se o Senhor fizer, a minha boca vai se encher de riso. Não vai haver um dia da minha caminhada aqui na terra que eu não agradeça ao Senhor pelo que o Senhor tem feito. Sabe, irmão, eu quero que você apresente essa promessa absurda a Deus. Diga, Deus, eu sinto no meu coração que o Senhor me prometeu. Assim como o Senhor prometeu o filho a Abraão, eu sei que o Senhor pode fazer isso na minha vida, Pai. Eu sei que o Senhor pode ter misericórdia de mim. Eu estou esperando confiantemente no Senhor. Eu não sei até quando, mas eu sei que o Senhor pode agir a qualquer momento e me dar vitória. Então fique de pé e venhamos orar, pedindo ao Senhor. Eu não sei quanto tempo mais você vai ficar ancorado e as ondas vão aceitar a sua pequena embarcação. Mas vai chegar uma hora, irmão, que a âncora ela vai subir e você vai navegar em altos mares, na Canaã celestial. Você vai entrar nessa cidade, irmão, onde as ruas são de ouro, o alicerce das muralhas são de pedras preciosas. Você vai navegar na sua embarcação, cujo capitão é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Deus, eu não sei o que trouxe cada um dos teus filhos aqui nesta noite, mas o Senhor sabe. Essa é uma noite, ó Pai, de clamor, de intercessão. Estamos aqui, Pai, pedindo pela tua intervenção divina. O Senhor é a nossa âncora, ó Pai, que nos acalma nos momentos de aflição da nossa alma. É no momento de ansiedade, de inquietação, que encontramos equilíbrio, descanso, conforto para a nossa alma em Ti. O Senhor é a nossa âncora, Pai. O Senhor é a certeza de dias melhores. O Senhor é que nos traz esperança aos nossos corações. Oh, Senhor Jesus, quantas pessoas chegaram aqui Glória a Deus, em meio a uma grande tempestade. As ondas estão açoitando a sua pequena embarcação. Mas, Pai, estão aqui porque acreditam que o Senhor é a âncora da sua alma. Eu sei que o Senhor pode acalmar essa tempestade. O Senhor pode dar graça a esses marinheiros para que eles aprendam a nadar e sobreviver em meio a esta grande tempestade. Eu peço a Ti, Senhor, se o Senhor não acalmar a tempestade, acalma o marinheiro. Traga conforto para a nossa alma, que está tão angustiada, Pai, tão transpassada com dores,
Quantas pessoas estão aqui depressivas, ó Pai, amarguradas, sem perspectiva, sem esperança alguma. Mas eu creio no poder que há na Tua palavra. Eu creio, ó Pai, que o Senhor pode ancorar este barco que está à deriva. Eu creio, ó Pai, que o Senhor pode visitar aqueles, Senhor, pelo seu amor prolongado. que está em alto mar, os perigos da vida. Quantas pessoas, ó Pai, estão navegando de um lugar para o outro, perdidos. Mas o Senhor pode assumir agora, Pai, como capitão desse navio. O Senhor pode ancorar esta embarcação. E em Ti podemos descansar seguro. Pois a Tua palavra diz: deitar-me-ei e logo dormirei, porque o Senhor é que traz repouso, descanso para a nossa alma. Quantos aqui não conseguem dormir, ó Pai? Quantos estão sofrendo com insônia? Quantos, ó Pai, não têm mais prazer pela vida? Porque não há âncora na sua alma. Mas, Senhor, que o Senhor venha ser a nossa âncora, a nossa esperança, a nossa fé. Nos livre, ó Pai, das impetuosas ondas deste mundo, Senhor, das tribulações, das angústias, das aflições, dos problemas, ó Pai. Eu sei que eles não vão deixar de nos açoitar, mas eu sei que a nossa casa está edificada sobre a rocha, e por mais que ela balance de um lado para o outro, mas ela vai permanecer de pé, porque estamos firmes em Ti, inabaláveis diante da Tua presença. Em nome de Jesus, contempla os Teus servos nesta noite. Amém.